Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos quebra-cabeças mais fascinantes dos evangelhos. Sabe aquelas histórias famosas de Jesus, as parábolas? Pois é, algumas delas vêm com uma explicação bem confusa sobre por que ele as usava. Então, vamos lá, vamos tentar desvendar isso. A coisa toda começa com uma pergunta que soa até chocante, né? Ela vem de uma leitura bem ao pé da letra de um versículo específico. A ideia de que Jesus, que tanto falou de perdão, pudesse usar um método de ensino para, na verdade, impedir o arrependimento. Uau, isso parece um paradoxo total. Mas é exatamente o que o texto parece dizer à primeira vista. E aqui está o versículo em questão, Marcos capítulo 4, versículo 12. É de deixar a gente coçando a cabeça, né? Jesus parece estar citando o profeta Isaías para justificar o uso das parábolas como um jeito de esconder a verdade. Isso levanta a questão. O objetivo era esclarecer ou era confundir? É esse mistério que a gente vai investigar agora. Bom, para começar a resolver isso, a gente precisa ir um pouco além da tradução que lemos. A gente tem que dar uma olhada no texto original. A resposta não é tão simples, e ela está meio que escondida ali nas complexidades da língua em que os evangelhos foram escritos, o grego koine. E olha, não somos os primeiros a tropeçar nessa passagem, viu? Esse trechinho tem intrigado teólogos e acadêmicos por séculos. A quantidade de material escrito sobre ele é gigantesca, o que só mostra o quão importante e complexo é esse pequeno pedaço do texto. E aqui está o centro da questão linguística. Tudo pode depender de uma única palavrinha, ina. Dependendo de como se traduz essa conjunção grega, o sentido da frase muda da água para o vinho. Será que era o propósito de Jesus esconder a verdade? Ou será que o fato das pessoas não entenderem foi um resultado da condição delas? Ou, quem sabe, era outra coisa, tipo uma citação para cumprir uma profecia? Essa ambiguidade, gente, é a raiz de todo o debate. Para a gente sair desse labirinto de palavras, o segredo é olhar para o contexto. E o contexto imediato de Marcos 4,12 é, justamente, a parábola do semeador. E atenção, essa não é uma parábola qualquer. Ela é a primeiríssima de uma série fundamental em Marcos. O próprio Jesus a usa como uma espécie de parábola mestra para explicar seu método aos discípulos, estabelecendo a base de sua estratégia pedagógica. É a história que ele conta logo antes daquela explicação enigmática, e por isso ela é a peça-chave. A história em si é bem simples, mas muito poderosa. Um semeador joga sementes e elas caem em 4 tipos de solo. Cada solo, um resultado diferente. Temos o caminho batido, o solo cheio de pedras, o terreno com espinhos e, finalmente, a terra boa, a terra fértil. A metáfora é visual, é clara e ela prepara o terreno, literalmente, para a explicação que vem a seguir. E é aqui que a coisa fica fascinante. Depois de contar a história para a multidão, Jesus se afasta com o seu grupo mais próximo. E é para eles, em particular, que ele abre o jogo, que ele revela o segredo, explicando o que cada parte da parábola significa. E olha, essa explicação vira o nosso quebra-cabeça de cabeça para baixo. Jesus faz uma distinção muito clara. Para os de fora, ou seja, a multidão em geral, ele fala por enigmas, por parábolas. Mas para o seu círculo íntimo, aqueles que decidiram segui-lo mais de perto, o mistério é explicado. Isso já nos dá uma pista de que a compreensão não é algo automático. Ela parece exigir uma certa proximidade, um desejo de ir mais fundo. E aqui está a explicação de Jesus de forma bem clara. A semente é a palavra de Deus. Mas o ponto principal é: os solos não são tipos de pessoas escolhidas por Deus. Eles representam o estado do coração de quem está ouvindo. O problema, então, não está na semente, nem no semeador. Está na receptividade do terreno. Alguns corações estão endurecidos, outros são superficiais, outros distraídos, mas alguns estão prontos, estão abertos. Então, chegamos ao ponto crucial. A parábola não funciona como um muro para impedir as pessoas de entrar, mas sim como um espelho. Ela revela a condição do coração de quem ouve. A falta de entendimento não é um castigo que Jesus impõe, mas uma consequência natural da própria condição espiritual de quem está escutando. E essa ideia de revelação para uns e ocultação para outros não é um caso isolado, sabe? Na verdade, isso se encaixa num padrão que aparece em todo o Evangelho de Marcos. Muitos estudiosos chamam isso de uma estratégia literária que ficou conhecida como o segredo messiânico. Basicamente, a teoria sugere que Marcos, ao escrever seu evangelho décadas depois dos acontecimentos, precisava explicar uma coisa: por que tão pouca gente entendeu quem Jesus realmente era?
Então, o segredo, seja nas parábolas, ou quando ele mandava os demônios se calarem, ou pedir silêncio após um milagre, vira uma forma de explicar isso. A revelação completa, segundo essa visão, estava guardada para depois da ressurreição. E o próprio Marcos dá uma pista de que esse segredo nunca foi para ser permanente. Poucos versículos depois, Jesus diz exatamente isso. Ou seja, o que está escondido é temporário, é um prelúdio para uma revelação total. A verdade foi feita para ser descoberta, mas talvez no tempo certo e para o coração certo. Então, depois de tudo isso, a gente chega à nossa conclusão. As parábolas de Jesus não têm um propósito único e simples. Elas têm, na verdade, uma função dupla e que é genial. Uma função que depende totalmente de quem está ouvindo. É como uma moeda de dois lados. Para aqueles com o coração indiferente, distraído, o caminho, as pedras, os espinhos, a parábola soa como uma historinha qualquer e a mensagem passa batida. Mas, para aqueles com um coração aberto, um coração que busca, a mesma história se abre em camadas de significado, revelando verdadeiras profundas sobre o reino de Deus. No fim das contas, a parábola age como uma espécie de filtro. Ela não exclui as pessoas de forma arbitrária. Pelo contrário, ela respeita a liberdade e a postura de cada um. Ela é um convite à reflexão, mas não força ninguém a entender. A responsabilidade, no final, é transferida para quem ouve. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma que transforma essa análise de um texto antigo em algo muito pessoal. A parábola do semeador não é só sobre as multidões da Galileia de 2000 anos atrás. É sobre cada um de nós, hoje, que se depara com essa mensagem. Então, a questão que fica no ar é: quando a semente é lançada, que tipo de solo ela encontra dentro da gente?